2026 começou e você vai começar a investir no mercado de investimentos. De verdade, agora você vai dar os primeiros passos nos seus investimentos. Você já observou algumas empresas, já sabe quais são as ações que você vai comprar. Você já sabe qual o CDB que faz sentido você investir, já olhou em alguns títulos públicos e agora você tem certeza que está pronto para iniciar nesse mundo. 2026 vai ser o seu ano, mas você já tem reserva de emergência? Se não, segura aí, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que você deve iniciar sua reserva de emergência agora, antes de iniciar os seus investimentos. A gente vai partir uma pergunta que é fundamental para que você possa entender todo o conteúdo deste vídeo. Quem é a pessoa mais importante que existe? Quem é a pessoa que primeiro deve obter atenção especial antes de qualquer coisa? Quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de dinheiro, infelizmente isso não é soberba. Mas quando a gente fala nesse sentido, você é a pessoa mais importante. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Não existe ninguém que seja mais importante do que você quando a gente está falando de dinheiro. Quando a gente fala de reserva de emergência e que a gente deve iniciar os nossos investimentos por ele, é porque ele é o principal e o primeiro investimento que qualquer investidor possa vir fazer. Não faz sentido você investir em uma ação, em um título público, em um banco, sem antes investir em você mesmo. Você precisa entender que quando você está criando a sua reserva de emergência, você já está investindo em você mesmo. Você está preocupando-se primeiro com você. É por isso que você, antes de investir em empresas, antes de pegar o seu dinheiro e investir em qualquer título que seja, você precisa investir primeiro em você. Porque você é a pessoa mais importante quando se trata de dinheiro. E esse dinheiro da reserva de emergência é para proteger você, proteger a tua família, proteger os teus filhos, tua esposa. Imagina que você está investindo no mercado financeiro sem ter uma reserva de emergência. E em algum momento você vai precisar de dinheiro. O que você vai fazer? Você vai recorrer aos seus títulos públicos, suas ações, que de repente pode estar desvalorizado. Aí você tem lá R$500. Investiu os seus primeiros R$500. Mas no meio do período ali você precisou de um dinheiro. Você vai vender as suas ações? Você vai vender os seus títulos públicos? Vai perder dinheiro, irmão. Porque tanto na renda fixa como na renda variável existem oscilações. Na renda variável um pouco maior do que a renda fixa. Mas ainda assim na renda fixa você tem variação. Você compra um título hoje, amanhã o título já é um outro valor. E na maioria das vezes ele se desvaloriza. Ele vai ter um valor ali menor. E se você compra um título por R$10, amanhã vai estar custando uns 9, 9,50, você já está perdendo dinheiro. Então não faz sentido você investir em uma empresa, por melhor que ela seja, investir em um título público, se você não investe em você mesmo. E o primeiro investimento e o mais seguro que você pode fazer é em reserva de emergência. Olha, eu vou te contar. Só sabe o valor de uma reserva de emergência quem um dia já precisou dele. Quem um dia já sofreu um acidente e precisou de dinheiro para pagar um plano de saúde por muito tempo, sem precisar trabalhar. Só sabe do valor de reserva de emergência aquele que um dia precisou manter uma família e não tinha como trabalhar, mas tinha sua reserva de emergência.
É uma situação ruim que você passa, mas com dinheiro amortiza um pouco a dificuldade que você venha passar durante esse período. Então você precisa ter essa reserva de emergência. Não faz sentido nenhum você iniciar os seus investimentos sem reserva de emergência. E por onde que a gente começa a reserva de emergência? Você vai pegar o seu custo fixo necessário e vai multiplicar por 6. São 6 meses que no mínimo você precisa ter. E quando eu falo aqui de custo fixo necessário, é porque a gente parte do pressuposto que todo o seu custo fixo ele está ali incluso um valor para ser gasto com os seus hobbies, beleza? Uma bebida, um cinema, uma churrascaria que você gosta, enfim, os seus hobbies. Mas quando a gente fala de custo fixo necessário, a gente está mirando em um período de emergência onde você vai precisar reduzir esses gastos, ok? Porque não faz sentido você estar passando por um período de emergência e você está saindo para balada todo final de semana, comprando suas roupas todo final de semana. Você vai precisar dar uma equilibrada no teu padrão de vida, ok? Vai precisar dar uma reduzida no teu padrão de vida. Então o teu custo fixo necessário, vamos supor que você ganha aí 5 mil reais e o teu custo de vida necessário é de 3 mil reais, você vai precisar de no mínimo 15 mil reais. Ah, mas vai passar muito tempo. Irmão, você passou a vida toda sem ter uma reserva de emergência. Aí agora que você entendeu a necessidade de ter que investir, entendeu a necessidade de ter um dinheiro acumulado, você vai começar a acumular esse dinheiro entregando para banco, entregando para empresa, e você estando descoberto financeiramente? Não faz sentido. Então o caminho é esse e não tem outro. Reserva de emergência. Tudo começa pela reserva de emergência. No mínimo 6 meses do seu custo de vida necessário. Não inventa de querer investir sem antes ter reserva de emergência. A reserva de emergência é o primeiro investimento que você pode fazer e o principal investimento, que é em você. Você é a pessoa mais importante que não pode estar desacobertada em um período difícil. Então, se você investe em você primeiro, as outras coisas são bônus. Essa foi a informação que eu queria passar para você hoje. Se eu te dei alguma informação relevante, deixa um like, se inscreve no nosso canal, que toda semana nós temos aqui dicas e conteúdo referente a investimentos. Um abraço.